Você orou, você acreditou, você fez tudo o que sabia fazer. E mesmo assim, as coisas continuam iguais. As mesmas perguntas sem resposta, as mesmas portas fechadas, a mesma sensação de que o tempo passa e nada muda. E no meio desse silêncio, há uma voz que sussurra para você: para que continuar? Talvez isso não seja para você. Talvez o seu momento já tenha passado. Essa voz parece razoável, mas é mentira, porque Deus tem algo para dizer a você hoje. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, ele declara: os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você ouviu isso? Não diz os que correm mais rápido, nem os que se esforçam mais. Diz os que esperam. Deus promete forças novas justamente para quem está nesse lugar onde você está agora. A espera não é o seu castigo, é a sua posição para receber poder. Hoje você vai entender por que o que parece demora é, na verdade, preparação. Você vai descobrir o que Deus está fazendo enquanto você espera em silêncio. E você vai sair desta mensagem com uma perspectiva completamente diferente sobre esse tempo que você está vivendo. Antes de começar, quero que você declare algo comigo. Escreva nos comentários, se puder. Não abandono a esperança, porque Deus está me formando para algo que meus olhos ainda não podem ver. Comecemos. Número 1. O grito silencioso da espera. Há dias em que a espera se torna um peso no peito. Você se levanta e sente que tudo continua igual, como se o céu estivesse em silêncio e você estivesse falando sozinho. Por fora, você faz o que pode, cumpre suas responsabilidades, sorri, segue em frente. Mas por dentro, há um grito que ninguém escuta. Já não sei quanto mais, que fica preso na garganta. E o mais difícil não é apenas o que você está esperando, mas a sensação de estar esperando sem sinais, sem resultados, sem uma única prova visível de que algo está se movendo. E nesse lugar, onde o silêncio pesa mais do que as palavras, Deus não acusa você. Deus compreende você. Veja o que expressou Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando sua alma estava cansada. Em Salmo 13, 1-2, se ouve o seu clamor. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com tristeza a minha alma, tendo dor no meu coração cada dia? Davi não estava fingindo ser forte. Davi estava sendo honesto. E esta é uma verdade que você precisa abraçar hoje. A sua pergunta não é falta de fé. É um ato de sinceridade diante de Deus. Ele prefere o seu grito sincero ao seu silêncio fingido. Ele não se assusta com os seus "até quando?". Ele não se afasta quando você diz que está cansado. Porque há algo que o inimigo sempre tenta semear em temporadas de espera. A ideia de que se Deus não respondeu rápido, então ele ignorou você. Mas a espera prolongada não significa oração ignorada, significa processo. Significa um tempo em que Deus trabalha de uma maneira que não se vê, mas se sente se você aprender a respirar devagar e a olhar com os olhos do coração. E se você soubesse o quão perto Ele está quando parece mais silencioso, se você soubesse quantas vezes Deus está mais presente justamente quando você sente menos sinais, você não interpretaria o silêncio como abandono. Você o interpretaria como profundidade. Em Salmo 56:8, revela-se algo terno e poderoso. Contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isto não é uma poesia bonita, é uma declaração de cuidado. Deus contabiliza as suas lágrimas, Deus registra a sua dor. Cada noite em que você não conseguiu dormir, cada dia em que a sua fé tremeu, mas ainda assim você disse: Senhor, aqui estou. Cada suspiro de frustração quando você não tem forças nem para orar bonito. Nada passa despercebido. Você não é invisível, você não está esquecido.
A sua dor tem testemunha no céu, e essa testemunha não é indiferente, é o seu Pai. O mundo diz: se Deus demora, é porque Ele não se importa com você. Mas o reino funciona ao contrário. Às vezes Deus demora porque Ele se importa demais com você para entregar algo antes de você estar pronto para sustentá-lo. Há bênçãos que, se chegam cedo, quebram você. Há portas que, se abrem antes do tempo, fazem você se perder. Há respostas que, se aparecem sem formação, confundem você. E você está sob um título que o céu repete para você hoje. Não abandone a sua esperança e fé, porque Deus está formando você para algo que você ainda não pode ver. A demora não é desprezo. A demora pode ser preparação. Imagine um corredor no trecho mais difícil de uma maratona. Chega o momento em que todo o corpo grita para que ele pare. As pernas queimam, a respiração arde e a mente começa a negociar. Você já fez o suficiente, você já tentou. E o que ele não consegue ver, porque está olhando para o chão para não cair, é que a linha de chegada está mais perto do que ele imagina. Você está nesse trecho. O seu cansaço é real, a sua confusão é real, a sua frustração é real, mas também é real isto: a linha de chegada está mais perto do que você imagina. Não porque você seja forte, mas porque Deus é fiel. E quando você já não consegue ver, Ele vê. Hoje, antes de dormir, faça algo simples e santo. Não peça a Deus que explique tudo para você. Não tente parecer religioso. Apenas diga a verdade a Ele. Diga: Senhor, estou cansado. Às vezes não entendo. Às vezes dói. Mas aqui estou. Isso é suficiente. Essa oração abre uma porta interior. E ouça esta frase como um selo sobre o seu coração. O seu grito não afasta Deus. Aproxima-o. O seu silêncio não significa ausência. O seu silêncio pode significar que Ele está trabalhando tão profundamente que você ainda não consegue entender com a visão, mas vai reconhecer pelos frutos. Receba isto como se Deus dissesse ao seu ouvido: meu filho, minha filha, contei cada lágrima que você derramou em segredo. Nenhuma caiu no chão sem que eu a visse. A sua dor importa para mim, a sua espera importa para mim. E eu estou mais perto de você neste momento do que você imaginou. Não solto você, não solto você. Mas há algo que você precisa entender para que essa espera não destrua você. Há uma diferença crucial entre Deus demorar e Deus dizer não. E essa diferença muda tudo. Número 2. A diferença entre demora e negação. Há um momento na espera em que o coração começa a confundir o ainda não com um nunca. E não porque você seja fraco, mas porque a demora desgasta. Faz você olhar o calendário, lembrar quanto tempo já passou, comparar a sua vida com a dos outros e sentir que talvez Deus já tenha decidido fechar essa porta para você. Mas escute isto com calma. A demora de Deus é diferente da sua negação. Quando Ele demora, não está dizendo não a você. Muitas vezes Ele está dizendo ainda não, porque amo você demais para dar algo antes do tempo. A palavra explica isso com uma clareza que dissipa a neblina. Abacuque 2:3 diz que, ainda que a visão tardará por um tempo, apressa-se para o fim e não mentirá. Ainda que tardar, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Você percebe? Há uma visão, há um final, há uma verdade que não mente. O que parece contradição é sabedoria divina. Demora, mas vem. Parece atrasado, mas não é falso. Você sente que parou, mas na realidade está se aproximando. O seu problema não é que Deus se esqueceu de você. O seu problema é que você está medindo o relógio do céu com o tempo da terra. E aqui entra outra verdade que descansa a alma. 2 de Pedro 3:9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Segundo alguns a tem por demora, mas é paciente. Não retarda. É paciente. Não ignora você. Cuida de você. Às vezes, a paciência de Deus é proteção. Há coisas que você pede com todo o coração e são boas, e ainda assim,
Se chegam no momento errado, podem quebrar você por dentro. Por isso, há uma verdade que o inimigo não quer que você entenda. O tempo de Deus protege o que uma resposta apressada destruiria. Pense nisso sem disfarces. Se Deus tivesse dado há 5 anos o que você hoje está pedindo, você teria tido maturidade para sustentar isso? Sabedoria para administrar? Caráter para não perder? Não digo isso para fazer você se sentir menor, digo para fazer você enxergar a misericórdia que existe no processo. Deus não quer apenas dar algo a você, quer que você continue inteiro quando receber. Quer que essa bênção não seja um fogo que queime você, mas uma lâmpada que ilumine você. Há coisas que demoram porque precisam de raízes profundas. Uma árvore que cresce rápido demais tem raízes superficiais e o primeiro vento forte a derruba. Mas uma árvore que cresce devagar aprende a atravessar a terra dura, a se enfiar entre pedras, a encontrar água onde parece que não há. E quando chegar a tempestade, essa árvore não se move. Assim Deus trabalha com você. Ele não está castigando você, está firmando você. Está formando você para algo que ainda não pode ver, porque o que vem não é frágil, é eterno. E há outro sinal que ajuda você a distinguir entre um não e um espere. O não de Deus, ainda que doa, traz paz. Fecha uma porta e, de alguma forma, a sua alma entende que foi cuidado. Mas o espere de Deus mantém viva uma chama que você não consegue apagar, mesmo que queira. Mesmo quando você se irrita, mesmo quando diz, já não espero nada, algo dentro de você volta a olhar para o céu. E eu sei que isso é difícil, porque quando você espera por muito tempo, começa a se perguntar se está se agarrando a algo que Deus nunca prometeu. Mas, se essa esperança continua viva, se você não consegue soltá-la, mesmo tendo tentado, talvez seja porque o próprio Deus a colocou aí. E o que ele planta, ele rega. O impaciente vê a demora como crueldade e diz, se ele pode me dar agora, por que me faz esperar? Mas o sábio a reconhece como misericórdia disfarçada e diz, ele me faz esperar porque sabe que ainda não estou pronto e me ama demais para me dar algo que me destruiria. Às vezes você só vê a porta fechada, mas Deus vê o cômodo inteiro, vê o futuro, vê as consequências, vê o que você ainda não aprendeu a carregar. Por isso, o amor dele nem sempre se sente como rapidez. Às vezes, o amor dele se sente como processo. Pense no pão no forno. Você pode sentir o cheiro de algo bom sendo preparado. Sente o calor. A cozinha se enche de aroma e a espera se torna desesperadora. E há uma tentação enorme de abrir a porta antes do tempo para ver se já está pronto. Mas, se você tirar antes da hora, ele fica cru por dentro. Parece bom por fora, mas não alimenta. O tempo exato, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois, produz o pão que nutre e enche toda a casa com a sua fragrância. A sua bênção está no forno. O calor que você sente faz parte do processo. Não abra a porta antes do tempo. Hoje, quero que você faça um exercício simples de fé. Pegue um papel, escreva a data de hoje e escreva. Ainda não significa nunca. Meu Deus está no tempo certo. Coloque onde você possa ver ao acordar. Não é um amuleto, é um lembrete para a sua mente quando quiser desistir. Porque a demora tem data de vencimento, mas a promessa de Deus não. E grave isto como um selo. Deus não chega atrasado, chega no tempo certo com o que é eterno. E agora, receba este sussurro como se Deus falasse diretamente a você. O meu silêncio não é rejeição. A minha demora não é esquecimento. Estou trabalhando no que os seus olhos não podem ver, preparando o que o seu coração nem consegue imaginar. Confie no meu relógio. Eu nunca errei no tempo e não vou começar com você. Mas, se Deus não disse não e a promessa continua de pé, então, o que Ele está fazendo enquanto você espera? Essa resposta vai mudar completamente a sua maneira de viver este tempo. Número 3. O que Deus faz enquanto você espera.
Você olha para a sua vida e sente que tudo está parado, como se tivesse ficado detido em uma estação enquanto o mundo continua avançando. Você se pergunta onde está o movimento, onde está o sinal, onde está a resposta. E nessa sensação de estagnação nasce uma mentira perigosa. Nada está acontecendo. Mas hoje preciso dizer isto a você com ternura e com autoridade espiritual. A espera não é tempo morto. A espera é território de trabalho invisível. Enquanto você espera, Deus trabalha. E o invisível não significa inativo. Isaías 64:4 declara isso de uma maneira que rompe a lógica humana. Nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há coisas que Deus faz precisamente para quem espera, coisas que o olho não vê, mas que o céu registra. Isso significa que a sua temporada não está vazia, está cheia de mãos divinas se movendo por trás do palco. Se você soubesse quantas vezes Deus está alinhando o futuro, enquanto você só vê o presente, se você soubesse quantas portas Ele está fechando que teriam destruído você, se você soubesse quantas pessoas Ele está preparando em lugares que você nem imagina para conectá-las com a sua história no momento exato, você não chamaria de abandono o que na verdade é formação. E aqui vem a promessa que sustenta as costas quando a alma se cansa. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou em vocês a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não diz começou e esqueceu. Não diz começou e se você se comportar bem, talvez volte. Diz que a aperfeiçoará. Isso é ação contínua. Isso é Deus trabalhando, mesmo que você não veja. A obra continua em construção, mesmo que você não ouça o barulho dos trabalhadores. Às vezes, o silêncio não é ausência, é concentração divina. Você se lembra da história dos discípulos no caminho de Emaús? Eles caminhavam com o coração quebrado, convencidos de que tudo tinha terminado. Falavam de suas esperanças mortas, do que não saiu como sonharam, do que doía neles. E enquanto pensavam que Deus havia fechado o capítulo, Jesus caminhava ao lado deles. Mas os olhos deles estavam impedidos, não conseguiam reconhecê-lo. É exatamente isso que acontece em muitas temporadas como a sua. Deus está caminhando com você agora mesmo. Está falando com você de maneiras pequenas, está sustentando você no cotidiano, está guardando você quando você nem percebe. Mas a dor da espera embaça a visão. Não é que ele não esteja, é que o coração cansado ainda não o reconhece. Eu sei que é difícil acreditar que algo está acontecendo quando tudo ao redor parece exatamente igual a ontem. Você acorda com os mesmos problemas, as mesmas limitações, as mesmas perguntas sem resposta. E às vezes, isso dói mais do que o próprio problema, porque faz você se sentir preso. Mas escute isto, o que você vê não é tudo o que existe. Há um mundo invisível, onde Deus está movendo montanhas para abrir caminho para você. Há conversas que você não ouve, decisões que estão sendo tomadas, proteções que estão sendo ativadas e processos internos que estão sendo formados em você. Deus não apenas prepara o quê, também prepara o quem dentro de você, para que quando o quê chegar, você não o perca, não se desorganize, não se quebre. E aqui está o paradoxo que vai libertar você. Quando parece que Deus não faz nada, muitas vezes é quando Ele está operando com mais intensidade. É como uma gravidez. Durante meses você não vê o bebê, mas a cada dia ele está crescendo, se formando, desenvolvendo órgãos, respiração futura, força futura. O fato de você não ver não significa que não esteja acontecendo, apenas significa que está ocorrendo em segredo. A vida se forma no oculto. E muitas das maiores obras de Deus em você nascem em lugares onde ninguém aplaude, onde ninguém olha, onde estão apenas você e Ele. Imagine um maestro momentos antes do grande concerto. O auditório está em silêncio, os músicos imóveis em seus lugares.
Os instrumentos afinados, a tensão paira no ar, o público vê quietude e pensa, quando vai começar? Mas o maestro sabe que tudo está na posição perfeita. Só falta o momento exato para levantar a batuta. E quando ele a levanta, a sinfonia explode. Deus é esse maestro. Você vê silêncio, mas o céu vê posição. Você vê pausa, mas o céu vê preparação. O seu momento não se perdeu. O seu momento está se aproximando com ordem, com propósito, com glória. Nesta semana, cada vez que você sentir que nada está acontecendo, quero que declare em voz alta, com fé simples: Deus está trabalhando no que eu não posso ver. Não é pensamento positivo vazio, é fé fundamentada na palavra. Declare isso quando a dúvida atacar você. Declare isso quando a ansiedade visitar você. Escute como se o próprio Deus dissesse a você: enquanto você dormia preocupado, eu estava acordado trabalhando por você. Enquanto você chorava pensando que ninguém via, eu estava movendo peças que você nem sabia que existiam. Não deixei de agir nem por um segundo. Em breve, você verá o que as minhas mãos têm construído em segredo. Mas, se Deus está trabalhando, por que permite que o processo seja tão difícil, tão lento, tão exigente? A resposta está no que o fogo produz no ouro. Número 4. A formação que só vem no forno. Há uma pergunta que nasce quando o processo fica pesado, quando a vida aperta, quando a resposta não chega e o coração se cansa. Por que tem que ser tão difícil? E essa pergunta não faz você menos espiritual. Faz você humano. Porque quando você está no forno, o calor não é sentido como propósito, é sentido como dor. Mas aqui está a verdade que a sua alma precisa ouvir para não se quebrar. O fogo não é o seu inimigo. O fogo é o seu formador. E a espera é esse forno onde Deus forja paciência, humildade, dependência e uma fé genuína. Qualidades que não se compram, não se herdam e não se aprendem no conforto. Tiago 1:3-4 diz sem rodeios: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Veja que tremendo! A prova não chega à sua vida para destruir você, chega para produzir algo em você. E o que produz não é resignação vazia, produz paciência, essa força interna que sustenta você quando ainda não vê. E essa paciência não é passividade, é resistência com esperança. É a capacidade de continuar caminhando sem perder o coração. Deus não está tirando a sua paz, está ensinando você a não depender das circunstâncias para tê-la. E 1 de Pedro 1:7 eleva isso ainda mais, para que, uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o qual, embora perecível, é provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A sua fé diante de Deus é mais valiosa do que o ouro, e assim como o ouro é provado pelo fogo, a sua fé é refinada pela pressão. Há algo que o fogo faz que nada mais pode fazer. Revela o que realmente há dentro e elimina o que não deveria estar ali. Sem fogo, muitas coisas parecem bem. Com fogo, vêm à superfície as impurezas escondidas, dúvidas secretas, medos antigos, dependências equivocadas, ídolos disfarçados de necessidade. O fogo não inventa a escória, apenas a revela para que Deus a remova. Por isso, o ouro mais puro requer fogo mais intenso, não porque Deus tenha prazer em ver você sofrer, mas porque Deus está cuidando do que vem. Ele não quer dar a você uma bênção que o encontre frágil por dentro. Ele não quer entregar algo grande e que o seu caráter ainda não formado o arruine. O que você quer que termine rápido, às vezes, é exatamente o que está equipando você para sustentar o que está pedindo. E dói ouvir isso quando você está cansado, mas cura entender. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. Eu sei que quando você está no meio do fogo, a última coisa que quer ouvir é: isso é para o seu bem, porque a dor é real.
o calor queima, e há dias em que você só quer que pare, e está tudo bem dizer isso. Não se sinta culpado por sentir isso. Até Jesus, no Getsemane, pediu que aquele cálice passasse dele. Você pode pedir alívio e ainda assim confiar no processo. Você pode chorar e ainda assim crer. Você pode tremer e ainda assim continuar. Deus não pede que você finja força, pede que permaneça perto. E aqui vem a virada que transforma a sua perspectiva. O mundo foge do fogo, evita-o a todo custo, busca o atalho, o fácil, o rápido, o confortável. Mas o reino funciona diferente. O que a espera tira de você em conforto, ela devolve em profundidade. O que a pressão tira de você em controle, ela devolve em dependência saudável. O que o processo tira de você em orgulho, ele devolve em caráter. E esse caráter é o que não desmorona quando finalmente a bênção chega. A pergunta então muda. Já não é apenas por que o fogo, mas em quem isso está me transformando. Porque Deus não está trabalhando apenas ao seu redor, está trabalhando em você. Pense em uma espada nas mãos de um ferreiro. O metal entra na oficina como um bloco sem forma. E então vem o fogo, intenso, abrasador. Depois vem os golpes do martelo, repetidos, implacáveis. Cada impacto parece violento. Se o metal pudesse falar, gritaria: "Pare, já é suficiente." Mas o ferreiro sabe algo que o metal não sabe. Cada golpe está formando o fio, cada volta no fogo está removendo a fragilidade, cada choque está alinhando a estrutura. E esse fio, um dia, cortará correntes que hoje você nem consegue ver. Você é essa espada. O fogo dói, os golpes doem, mas você está sendo definido, não destruído. Por isso, hoje convido você a uma oração diferente. Em vez de pedir a Deus que tire o fogo, peça que Ele mostre o que está formando em você. Diga: Senhor, o que estás polindo? O que estás removendo? Que impureza está vindo à superfície? Que parte de mim precisa amadurecer para sustentar o que vem? E depois fique um momento em silêncio. Não com um silêncio de abandono, mas com um silêncio de escuta. Porque Deus responde de muitas maneiras quando o coração se rende. Grave esta frase como selo no seu espírito. O fogo não destrói você, define você. E agora, receba este sussurro de graça como se o próprio Deus o pronunciasse sobre a sua vida. Não coloquei você no fogo para queimar você, mas para purificar você. Não coloquei você na espera para esquecer você, mas para formar você. Quando sair deste processo, e você sairá, brilhará com uma luz que só o fogo pode produzir. Confie nas minhas mãos. Sou um ourives experiente e você é a minha obra-prima em processo. Mas aqui vem um alerta crucial. Há um perigo real de abandonar o processo justamente antes de ver o resultado. E o que está em jogo é mais do que você imagina. Número 5. O perigo de abandonar a um passo do milagre. Aqui está a cruel ironia da espera, e preciso que você a encare de frente para que ela não roube o final. A tentação de desistir fica mais forte exatamente quando você está mais perto da vitória. O inimigo não aumenta a pressão quando você está longe do milagre. Ele a aumenta quando você está prestes a vê-lo. Por isso você se sente assim hoje, por isso o peso é maior, por isso a dúvida soa mais convincente. Se você pudesse ver o quão perto está, nunca pensaria em abandonar. Mas como não vê, o coração cansado começa a negociar com o desânimo e é aí que muitos soltam justamente no último trecho. E eu sei, você está esgotado. Você orou, você creu, você declarou, você esperou, você teve dias de fogo e noites de silêncio. Você vê o calendário avançar e a sua situação parece a mesma. Então surge aquela voz que sussurra com um tom razoável. Para que continuar? Proteja-se, abaixe as expectativas, pare de sonhar, assim não dói mais. Essa voz parece sábia, mas é uma mentira disfarçada. Não está protegendo você. Está roubando você, porque o objetivo dela não é que você descanse, é que você abandone. Não é que você sare,
é que você desista. E se você desistir, não perde apenas o que esperava. Perde o que Deus estava formando em você enquanto você esperava. Hebreus 10, 35 ao 36 traz uma revelação que bate como luz em um quarto escuro. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque vos é necessária a paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma palavra que você precisa abraçar com todas as suas forças: galardão. A sua confiança não é inútil. A sua fé cansada não é pouca coisa. Essa confiança que hoje você está segurando com as unhas tem uma recompensa anexada. E o texto não diz quando você se sentir forte. Diz, não a abandone, porque não se trata de como você se sente, trata-se do que você decide sustentar. E escute isto com clareza: a paciência não é um adorno espiritual. É o veículo que leva você da promessa ao cumprimento. Abandonar hoje pode custar o que Deus iria entregar quando o seu coração estivesse pronto para reconhecer sem arruinar. Às vezes, o milagre não chega porque Deus não pode, mas porque Ele ainda está posicionando você. E o inimigo sabe disso. Por isso ele ataca quando você está a um passo. Por isso ele quer você cansado, amargo, impulsivo, tomando decisões por desespero. Porque se conseguir que você solte a confiança, ele não precisa destruir você. Você mesmo sai do caminho. Gálatas 6:9 fala com você como um pai firme que não quer ver você perder o que é seu. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há uma colheita, a seu tempo, mas há uma condição que dói dizer, e ainda assim cura ouvir, se não desfalecermos. Não significa que você não chora, não significa que você não se cansa, significa que você não solta, que mesmo caminhando devagar você continua caminhando, que mesmo quando só consegue dar um passo pequeno, você dá. Que mesmo quando a sua oração é um suspiro, você o entrega, porque o reino se move com perseverança, não com perfeição. Imagine um mineiro em um túnel escuro. Ele passa meses escavando sem ver nada. Suas mãos sangram, suas costas doem, o pó entra nos pulmões. E chega um dia em que ele pensa, isso é inútil. Ele se senta, olha para a sua picareta e decide soltá-la. Vira as costas e vai embora. E nunca saberá que, a poucos centímetros de onde parou de cavar, brilhava o maior diamante da sua vida. Essa história dói, porque se parece demais com o que acontece espiritualmente. Você está nesse túnel. Doem as mãos da alma. Dói a esperança de tanto sustentá-la. Mas o diamante pode estar mais perto do que você imagina. Um golpe a mais. Só mais um. Um dia a mais sem soltar, uma oração a mais, uma decisão a mais de permanecer. Por isso hoje você precisa fazer uma declaração, não amanhã, hoje, não como magia, mas como posicionamento espiritual. Diga em voz alta, mesmo que seja com lágrimas, não vou abandonar a um passo do milagre. A minha confiança tem galardão e eu o receberei. Recuso-me a soltar o que Deus colocou no meu coração. Quando você declara isso, você lembra à sua alma quem está no comando. Você tira o microfone da dúvida. Você finca a sua bandeira no meio do campo e diz, daqui eu não saio. Não porque você seja forte, mas porque Deus é fiel. E grave isto na sua mente quando a noite ficar mais escura. A noite mais escura precede o amanhecer mais brilhante. A escuridão final costuma ser sinal de que a luz está prestes a romper. Não interprete o aumento da pressão como sinal de derrota. Às vezes é sinal de proximidade. Às vezes o inimigo grita porque já não tem tempo. Hoje Deus diz a você em um sussurro que atravessa o seu cansaço. Eu sei que você está cansado, eu sei que você quer desistir, mas peço que você sustente um pouco mais. Não porque eu seja cruel, mas porque o que vem vale cada segundo de espera. Você está mais perto do que imagina. Não abandone agora, não quando estamos tão perto.
Mas há algo que torna a espera ainda mais difícil: não poder ver o que Deus está preparando. E aqui vem uma verdade que vai expandir a sua capacidade de crer. Número 6. Seus olhos não podem ver o que Deus está preparando. Feche os olhos por um momento, de verdade, como se você estivesse ali. Imagine que você está parado à beira de um penhasco. O ar é frio e diante de você há uma neblina espessa que não permite ver além de poucos metros. Você sabe que há algo do outro lado. Você sente no peito como uma intuição que não se apaga, como uma promessa que se recusa a morrer, mas você não consegue ver. A neblina é a sua perspectiva humana, limitada, temporal, finita, e é aí que a sua mente se desespera, porque a sua mente quer provas, quer mapas, quer garantias. Mas do outro lado dessa neblina, onde seus olhos não alcançam, há uma paisagem que tiraria o fôlego. Montanhas que você nunca viu, rios que você nem sabia que existiam, caminhos já traçados por uma mão que não improvisa, e um destino preparado com precisão para você. A limitação não está no que Deus preparou. A limitação está no que seus olhos podem perceber. Por isso a Bíblia diz com uma força que humilha qualquer lógica humana. 1 Coríntios 2:9 declara: coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não diz preparará, diz preparou. Já existe, já está pronto, já foi desenhado. Só que os seus sentidos atuais não têm a capacidade de captar, e o seu coração, ferido pelo processo, às vezes interpreta a neblina como se fosse um muro definitivo. Mas não é um muro, é um véu. E o véu não nega a paisagem, apenas lembra você de que nem tudo é visto ao mesmo tempo. Isaías 55, 8-9 confirma isso com reverência, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Isso significa que você está olhando de baixo, do chão, do cansaço. Mas Deus olha de cima, do futuro, do eterno. Você está vendo uma página solta, Deus está vendo o livro completo. Você está vendo uma porta fechada, Deus está vendo o corredor que protege você de cair em um lugar que ainda não suportaria. Eu sei que é difícil acreditar em algo que você não pode ver, tocar ou medir. A sua mente quer evidência, quer uma amostra do que vem para decidir se vale a pena esperar. E dói, porque o coração diz: não consigo imaginar como isso vai melhorar. Dói pensar: e se o que perdi era a única coisa boa? E se já não há nada melhor para mim? Mas aqui entra o amor de Deus com firmeza. Ele não mostra tudo, não porque seja cruel, mas porque a sua capacidade atual não poderia conter. Ele está formando você para que possa receber o que já preparou. Há bênçãos que não são recebidas apenas com fé, são recebidas com estrutura espiritual. E Deus está fortalecendo o seu interior, para que, quando a porta chegar, a responsabilidade não esmague você, a velocidade não confunda você, o peso do novo não quebre você. O que você não pode ver é mais real do que o que seus olhos percebem hoje. Parece contraditório, mas é verdade bíblica. O visível é temporal, o invisível é eterno. O problema que você vê hoje é temporal. A promessa que você ainda não vê está em uma dimensão mais firme do que a circunstância. A ansiedade grita para você: isso é tudo, mas a fé sussurra: isso é apenas uma parte. A dor diz: isso define a sua vida, mas Deus diz: isso é um capítulo, não o final. Pense na lagarta. Ela vive rastejando pelo chão, movendo-se devagar, comendo folhas, olhando sempre de baixo. Se você dissesse a ela: um dia você vai voar, vai ter asas coloridas, vai dançar no vento, ela não conseguiria compreender. Não tem estrutura mental para o voo. Para ela, o céu é um rumor.
E ainda assim chega o casulo, o isolamento, a pausa, o processo silencioso em que parece que nada acontece. E ali, no oculto, ocorre o milagre. Forma-se algo que a lagarta jamais poderia imaginar. Assim acontece com você. Você não consegue imaginar o que vem, não porque não exista, mas porque ainda está na etapa anterior. Não porque Deus minta, mas porque a sua mente ainda não tem linguagem para o futuro que Ele já escreveu. Nesta semana, quando a sua mente começar a dizer que você já viu tudo o que existe, que não há mais opções, que o futuro está limitado ao que você consegue imaginar, pare, respire e declare com calma, mas com autoridade. Meus olhos não podem ver o que Deus preparou, mas a minha fé recebe antecipadamente. Porque a fé não é negar a realidade, é reconhecer que existe uma realidade maior que ainda não se manifestou. É ver com olhos emprestados, com os olhos de Deus, quando os seus ficam nublados. Grave esta frase no seu espírito. Onde a sua imaginação termina, a de Deus apenas começa. E agora, receba este sussurro como se Deus falasse direto ao seu coração. Se você pudesse ver o que preparei para você, choraria de alegria. Se pudesse ver as portas que vou abrir, os encontros que vou orquestrar, a restauração que está a caminho, deixaria de se preocupar para sempre. Confie nos meus olhos quando os seus não podem ver. O que vem é maior do que tudo o que já passou. Mas aqui vem o maior desafio da espera: crer sem ver. Como sustentar uma fé quando não há evidência visível? É exatamente isso que vamos explorar. Número 7. A fé que sustenta quando não há evidência. Há um tipo de fé que só nasce quando as luzes se apagam. Não é a fé que se emociona quando tudo dá certo, nem a fé que canta quando há boas notícias, mas a fé que permanece quando o telefone não toca, quando a porta não se abre, quando o diagnóstico não muda, quando o coração está cansado de esperar. Essa é a fé que Deus está formando em você nesta estação. E por isso, Hebreus 11:1 a define com uma precisão que corta a confusão. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Observe essas palavras, certeza e convicção. Não diz talvez, não diz tomara, diz certeza, convicção. Isso significa que a fé bíblica não é uma ilusão bonita para consolar-se, é uma forma de enxergar o real a partir do caráter de Deus e não do estado das suas circunstâncias. Porque a fé não se apoia no que você sente hoje, apoia-se em quem Deus é sempre. A fé se apega a uma promessa, mas também a uma aliança. E a aliança não depende do seu ânimo, nem do clima da sua vida, nem da sua força atual. Depende da fidelidade do Deus que não muda. Quando você diz, preciso de evidência, eu entendo. Vivemos em um mundo que repete, ver para crer, medir para confiar, tocar para garantir. E então vem Deus, com uma ternura firme, e diz o oposto, creia e então verá. Ele não pede que você negue o que está acontecendo, pede que você não se limite ao que está acontecendo. Pede que você não transforme o visível no seu único juiz. 2 de Coríntios 5:7 resume isso sem adornos, porque andamos por fé e não por vista. E isso confronta algo profundo em nós, porque às vezes não é que nos falte fé, é que queremos controle, queremos saber como, quando, com quem, de que maneira, para assim nos sentirmos seguros. Mas a fé verdadeira é olhos fechados, coração aberto. É confiar mesmo sem ter o mapa completo. É caminhar com uma lâmpada para o passo de hoje, não com refletores para todo o caminho. E eu sei que isso dói, porque a mente se desespera por não ter garantias. Mas fortalece o seu espírito. Não se sinta culpado se a sua fé treme. A fé não é ausência de dúvidas, é avançar apesar delas. Os discípulos viram milagres com os próprios olhos e ainda assim duvidaram. Pedro andou sobre a água e no mesmo episódio afundou quando olhou para o vento. Isso revela algo.
A fé não é uma emoção constante, é uma decisão repetida. Decidir voltar a olhar para Jesus quando todo o resto grita. Decidir voltar para a palavra quando a sua mente inventa finais trágicos. Decidir não abandonar quando o seu coração quer proteger-se da dor. O mundo diz: se eu não vejo, não existe. Deus diz: se você vê, já não precisa de fé. Se você tivesse o final nas mãos, não estaria exercitando fé, estaria fazendo cálculos. Mas Deus honra a fé que confia na escuridão, a fé que permanece quando não há aplausos, a fé que não depende de sinais visíveis, porque essa fé forma você, purifica você, torna você estável, converte você em alguém que não se quebra quando a bênção chegar, porque já aprendeu a se sustentar quando não havia nada. Imagine uma ponte suspensa sobre um precipício, envolta em uma neblina espessa. Você não consegue ver o outro lado, não consegue ver os cabos, não consegue medir a resistência. A única coisa que você tem é a palavra do construtor. Está completa, vai sustentar você. Você pode ficar paralisado na borda esperando a neblina se dissipar, ou pode dar o primeiro passo confiando em quem a construiu. Assim é Deus com você. A neblina não muda a solidez da ponte. As suas emoções não mudam a fidelidade do construtor. O futuro que Deus desenhou não se torna menos real porque você ainda não o vê. Então hoje quero que você identifique uma coisa, apenas uma, em que Deus está pedindo fé sem evidência. Esse passo que você evitou porque não tem garantias. Essa conversa que você adiou porque teme a rejeição. Essa decisão que você parou porque não vê o resultado. E faça algo radical e simples. Dê o primeiro passo. Não o caminho completo, não a solução perfeita, apenas o primeiro. A fé se fortalece caminhando. A convicção se constrói obedecendo. A segurança espiritual se aprofunda quando você age como alguém que crê, mesmo quando seus sentimentos não cooperam. A fé não precisa ver para crer, só precisa saber quem prometeu. E hoje Deus diz a você com amor e autoridade: não peço que você entenda tudo, não peço que veja o final, só peço que confie em mim um passo de cada vez. Eu vejo o que você não vê e prometo que, a cada passo de fé que você der, a minha mão estará ali para sustentar você. Nunca deixei você cair, não vou começar agora. Mas há algo que torna a fé especialmente difícil: as vozes. As de fora, as de dentro, as que tentam convencer você a desistir. E você precisa aprender a identificá-las. Número 8. As vozes que tentam roubar a sua esperança. As vozes são reais. Você não está exagerando, não está sendo fraco, não está louco por sentir que a sua própria mente se torna um campo de batalha. Essas frases aparecem quando você está sozinho, quando o cansaço baixa a sua guarda, quando o silêncio se prolonga e o coração se pergunta se tudo isso faz sentido. E falam com um tom que parece lógico, quase protetor. Já foi suficiente. Não vai acontecer. Você está perdendo tempo. Olhe para os outros, com eles funciona, com você não. Às vezes, soam como a sua própria voz, porque se disfarçam de prudência, de realismo, de maturidade. Mas escute isto com clareza. Nem toda voz que soa familiar é verdadeira. Existe uma arte espiritual que muitos nunca aprendem, e é a arte de silenciar as mentiras antes que se tornem decisões. Porque uma coisa é ouvir um pensamento, e outra coisa é convidá-lo a viver na sua mente como se fosse dono da casa. E você não foi criado para ser uma casa aberta para qualquer um. Você foi criado para ser um templo, um lugar onde a verdade governa. Por isso, Jesus disse com tanta precisão em João 10:10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe a intenção do ladrão. Ele não começa tirando tudo de uma vez. Começa roubando a esperança, porque sabe que quando rouba a esperança, rouba a força para continuar orando, para continuar crendo.
para continuar caminhando. E é aqui que você precisa de discernimento, porque há 3 possíveis fontes por trás do que você ouve por dentro. Está a sua própria mente, com seus medos, feridas, lembranças e hábitos. Está o inimigo, que sabe exatamente qual tecla tocar para empurrar você para a desesperança. E está o Espírito de Deus, que fala com verdade, com luz, com direção. E a forma de distingui-las não é complicada, mas exige atenção. A voz do inimigo sempre empurra você para baixo, para a escuridão, para o abandono. Condena você, mas não oferece saída. Aponta para você, mas não cura você. Acusa você, mas nunca levanta você. Isola você, faz você se sentir o único, o pior, o caso perdido. Usa meias verdades para construir mentiras completas. Lembra você do seu passado, mas usa isso como sentença, não como aprendizado. A voz de Deus é diferente. Pode confrontar você, sim, mas sempre dá graça. Pode corrigir você, mas não humilha você. Pode mostrar uma área que precisa mudar, mas dá o caminho de volta. Deus nunca deixa você sem saída. Deus nunca deixa você sem esperança. Mesmo quando chama você ao arrependimento, chama você para casa, não para a vergonha. Por isso, esta regra vai salvar você. Se uma voz deixa você sem Deus, sem saída e sem esperança, não é de Deus. E quando você aprende isso, recupera a autoridade sobre o seu mundo interior. 2 Coríntios 10:5 ensina uma disciplina, não uma emoção, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Há pensamentos que não se negociam, são levados cativos. Há ideias que não se analisam por horas, são derrubadas. Porque as vozes mais barulhentas costumam ser as mais mentirosas. O inimigo grita porque não tem autoridade real, apenas a que você concede ao ouvi-lo como se fosse juiz. A voz de Deus, em contrapartida, não precisa gritar. É tranquila, firme, verdadeira. Não compete pela sua atenção. Espera que você a busque como quem afina o ouvido para ouvir o que realmente importa. Imagine um campo recém-semeado. A semente está debaixo da terra, trabalhando em segredo, começando a germinar. E de repente chegam os corvos, negros, barulhentos, insistentes. Pousam por cima e bicam a terra, tentando roubar o que ainda não se vê. A sua esperança é essa semente. As suas promessas são essa semeadura. E essas vozes são os corvos. A sua tarefa não é conversar com eles, não é dar espaço a eles, não é entendê-los. A sua tarefa é espantá-los. Cada vez que vem, você os afasta com a palavra, uma e outra vez. Até que entendam que esse campo tem dono e não está desprotegido. Hoje, você vai levantar um filtro de vozes como um sentinela na porta da alma. Cada vez que vier um pensamento sobre a sua espera, pare e pergunte a si mesmo: isto me aproxima de Deus ou me afasta dele? Isto acende esperança em mim ou a apaga? Isto soa como o que Deus diz na sua palavra ou soa como condenação, pressa e derrota? Se uma única resposta for negativa, você já sabe o que fazer. Não abrace isso, não alimente isso, rejeite isso e substitua por verdade, porque o vazio mental sempre se enche. Se você tira uma mentira, coloque uma promessa. Nem toda voz merece o seu ouvido, apenas aquela que leva você a Deus. Hoje, Deus diz a você: eu conheço a minha voz e você também a reconhece no profundo. Quando ouvir palavras de morte, lembre-se de que eu vim dar vida a você. Quando ouvir condenação sem saída, lembre-se de que eu sempre dou esperança. Afine o seu ouvido à minha frequência. Eu nunca deixo de falar com você. E enquanto você luta essa batalha invisível, algo lindo está acontecendo. Uma história está sendo escrita. A sua história. E essa história tem um propósito que vai muito além de você. Número 9. O testemunho que se escreve na espera. Sei que há dias em que o seu coração se senta e fica olhando para o vazio, como se estivesse esperando uma explicação que não chega.
Dias em que você se pergunta em silêncio: para que serve tudo isso? Qual é o sentido de chorar em segredo, resistir em segredo, orar com a voz quebrada e continuar igual? E essa pergunta é legítima, porque não nasce da rebeldia, nasce do cansaço. Nasce de ter dado tanto sem ver resultados, de sentir que o seu sofrimento é um quarto sem janelas. Mas escute-me com calma. O que para você parece uma história sem sentido, para Deus é um texto em plena redação. E a sua espera não é um parêntese inútil, é um capítulo. O que você chama de vale sem propósito, Deus chama de o capítulo mais poderoso. Porque há coisas que só podem ser escritas com lágrimas, e há vitórias que só são críveis quando nascem de uma batalha real. Ninguém aprende a sustentar outros sem ter tremido antes. Ninguém pode falar de esperança com autoridade se nunca conheceu a noite. E você está vivendo uma dessas temporadas em que o papel se molha com a sua dor. Mas essa tinta será a que mais iluminará outros. Apocalipse 12:11 diz isso com força, como uma declaração de guerra. Eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles. Note isto, não diz que venceram apenas por aguentar. Diz que venceram pelo sangue e pelo testemunho. O sangue do Cordeiro é a base, a garantia de salvação e poder. E a palavra do testemunho é a evidência viva de que Deus sustenta, restaura e cumpre. O inimigo treme quando uma pessoa que esteve a ponto de desistir decide permanecer de pé e depois conta o que Deus fez no seu processo. E veja como isso se une com 2 de Coríntios 1:4. O qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós somos consolados por Deus. Isso significa que a sua dor não é apenas um peso que você carrega, é um treinamento secreto. O consolo que hoje levanta você, amanhã será o remédio que você levará a alguém que não aguenta mais. Deus não está apenas curando você, está equipando você. Não está apenas sustentando você, está preparando em você uma voz que saberá dizer as palavras certas quando o outro estiver a ponto de desistir. Pense nisso de uma maneira muito simples. Cada dia em que você decide não desistir, você está escrevendo um testemunho. Não o testemunho bonito de tudo foi fácil. Não o testemunho superficial de deu tudo certo porque sim. Você está escrevendo um testemunho de fogo, de processo, de formação. Um dia, alguém vai passar por uma perda parecida, por uma espera parecida, por uma oração que parece bater no teto. E essa pessoa, sem conhecer você, vai se encontrar com a sua história. E quando a ler, quando a ouvir, quando a vir, vai dizer: se Deus sustentou ele, se Deus sustentou ela, então talvez possa sustentar a mim também. A sua vida se tornará uma lâmpada no caminho de outro. Imagine a sua vida como um livro que está sendo escrito em tempo real. Há capítulos que parecem canções e há capítulos que parecem tempestade. O que você está vivendo, talvez não tenha música, tem respirações longas e lágrimas escondidas. E por isso mesmo é tão poderoso. Porque cada oração, quando não há vontade, é uma linha. Cada vez que você volta a crer depois de uma decepção, é uma página. Cada vez que você se levanta com a fé tremendo, mas se levanta, é um parágrafo inteiro escrito com coragem. Agora você não vê, porque está dentro do capítulo. Mas quando o livro estiver completo, quando Deus mostrar o fio condutor, você vai entender que esse trecho era necessário para dar peso à sua história. Hoje quero convidar você a algo que muda a sua perspectiva sem negar a sua dor. Em vez de apenas pedir a Deus, termina isso agora, peça também: Senhor, mostra-me para quem estás preparando o meu testemunho. Pergunte a Ele: quem será fortalecido pelo que estou atravessando? Para quem estás me formando? A quem poderei levantar quando eu sair daqui? Porque quando a sua espera se conecta com propósito, o sofrimento não desaparece de repente, mas deixa de ser absurdo. E quando deixa de ser absurdo, a sua alma recupera fôlego.
Fique com esta frase gravada no seu coração. A sua dor de hoje será o sermão mais poderoso de amanhã. Não porque a dor seja boa, mas porque Deus é especialista em redimir o que parecia desperdiçado. Hoje, Deus diz a você: nada do que você está vivendo será desperdiçado. Cada lágrima conta. Cada noite difícil conta. Cada momento em que a sua fé se sustentou por um fio conta. Estou escrevendo algo lindo com a sua vida e a sua história será refúgio para outros. Não abandone a sua esperança. Estou formando você para algo que ainda não pode ver. Número 10. Confiar quando você não entende. Sei que há perguntas que tiram o seu sono, perguntas que aparecem quando o quarto fica em silêncio, quando o barulho do dia se apaga e o seu coração fica a sós com o que dói. Por que eu? Por que agora? Por que tanto tempo? Por que Deus permite isso, se pode mudar? E deixe-me dizer algo com ternura e com verdade. Essas perguntas não são pecado. São a voz de um coração humano que quer entender. São a linguagem de alguém que está cansado, mas ainda não desistiu. E antes de te dar respostas, quero te acompanhar no peso da pergunta, porque Deus não te corrige por chorar. Deus te sustenta enquanto você chora. Agora deixe-me fazer uma pergunta que funciona como espelho, uma dessas perguntas que não te atacam, mas te revelam. O que aconteceria se você nunca recebesse todas as respostas que está buscando? O que aconteceria se Deus não te explicasse o porquê desse processo, nem o quando do seu fim? Você continuaria confiando nele, continuaria amando-o, porque a forma como você responde isso mostra onde a sua fé está descansando. Nas explicações de Deus ou no caráter de Deus. E eu sei que essa pergunta incomoda, mas também liberta, porque mostra o lugar exato onde o seu coração precisa ser curado e firmado. Aqui está a verdade que vai te soltar por dentro. Você não precisa entender o plano de Deus para confiar no coração de Deus. A paz não chega quando você finalmente decifra o mistério. A paz chega quando você solta a necessidade de controlar tudo. Porque exigir entender cada detalhe é como querer colocar o oceano dentro de uma xícara. Não é que a xícara seja ruim, é que o oceano é imenso. A sua mente é finita e Deus é eterno. E isso não é uma tragédia, é um descanso. Porque se a sua paz dependesse da sua capacidade de compreender, você estaria condenado a viver ansioso. Mas se a sua paz depende de quem Deus é, então você pode respirar até quando o quebra-cabeça não está completo. Provérbios 3, 5, 6 diz isso com clareza, como uma mão firme sobre o seu ombro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Observe essa frase: não te apoies. Não diz não pense, nem não pergunte. Diz não te apoies. Não faça do seu entendimento o seu bastão, porque quando o seu entendimento falha, você cai. Mas quando você se apoia em Deus, mesmo sem entender, permanece de pé. E aqui vem o presente que muitos não conhecem. Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo pensamento nele persevera, porque nele confiou. Perfeita paz. Não paz pela metade, não paz frágil, não paz condicionada a que tudo aconteça como você esperava. Paz completa no meio de um processo incompleto. Como? Não por ter respostas, mas por perseverar o pensamento em Deus. Ou seja, voltar-se para Ele uma e outra vez, até quando a sua mente vai para o "e se", até quando o seu coração se desespera. Deixe-me pintar isso com uma imagem simples. Imagine uma criança pequena nos braços do pai. O pai caminha por um caminho que a criança não conhece, para um lugar que a criança não entende. A criança não tem mapa, não sabe a rota, não pode ver o final, mas não tem medo. Por quê? Porque não precisa saber para onde vão. Basta saber quem a está carregando. Você é essa criança. Deus é esse pai. A segurança não está em entender o caminho.
A segurança está nos braços que te sustentam. Às vezes, Deus não te dá o mapa, mas nunca solta a sua mão. O mundo te diz, a paz vem com respostas. Deus te diz, a paz vem com rendição. O maior ato de sabedoria não é ter tudo claro. É admitir que você não precisa de clareza para confiar. A confiança é mais forte que a compreensão. A fé madura não é a que tem todas as explicações. É a que conhece Deus o suficiente para dizer, não entendo, mas confio. Hoje quero que você faça uma oração diferente, uma oração que não luta, mas descansa. Em vez de exigir, Senhor, explica-me, diga, Senhor, não entendo o que estás fazendo, mas confio em quem Tu és. Renuncio à necessidade de controlar o que não posso compreender. Rendo-me à Tua sabedoria, mesmo que supere a minha. Endireita as minhas veredas, mesmo que os meus olhos não vejam o caminho. E depois de dizer isso, respire como alguém que finalmente solta o peso. Respire devagar, deixe a sua alma baixar a guarda. Porque às vezes o milagre mais urgente não é que a circunstância mude, mas que Deus devolva a sua paz enquanto a circunstância ainda está ali. Fique com isto como selo. Você não precisa das respostas quando tem o respondedor. Hoje Deus te diz, você não precisa entender tudo, você não precisa decifrar tudo, você não precisa controlar cada detalhe, só precisa confiar em mim. Eu sou o seu Pai. E mesmo que agora você não entenda, um dia olhará para trás e dirá, fazia sentido. Tudo fazia sentido. Até lá, descanse em meus braços e não abandone a sua esperança. Estou formando você para algo que ainda não pode ver. Número 11. As promessas de Deus não expiram. Há uma mentira que chega com especial crueldade quando você está esperando há muito tempo. Não chega com gritos, chega com uma voz fria e razoável que se disfarça de lógica. Já é tarde. O seu tempo passou. Isso era antes, quando você tinha mais força, mais juventude, mais oportunidades. Agora já não se aplica. E se essa frase tem te perseguido, quero que você saiba algo. Você não é fraco por senti-la, mas seria ferido se acreditasse nela. Porque essa mentira não tenta apenas roubar uma promessa, tenta roubar a própria esperança, e sem esperança, o coração se apaga por dentro, mesmo que o corpo continue caminhando. O mundo te treinou para viver com datas de vencimento. Tudo expira. Os produtos vencem, as ofertas terminam, as vagas se fecham, as oportunidades passam. E sem perceber, você começa a pensar que o reino de Deus funciona igual. Mas Deus não opera com o medo de chegar tarde. Ele opera com propósito. E quando o Senhor decide cumprir o que falou, o tempo não pode pará-lo. Olhe para Abraão. Quando já parecia impossível, quando a natureza humana já não dava sinais de futuro, Deus cumpriu. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando nasceu Isaque. Se eles estavam fora do tempo, ninguém comunicou isso a Deus. Porque o relógio de Deus não se intimida diante do calendário humano. Por isso, esta palavra cai como um selo sobre a sua vida. Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Escute o verbo, porque ali está escondido o remédio. Não diz tive, diz tenho. Presente, contínuo. Hoje, neste momento, com a sua história completa, com as suas cicatrizes, com os seus erros, com o que você perdeu e com o que ainda não entende, Deus continua tendo pensamentos de paz para você. Não pensamentos de mal, não planos de destruição. Paz, futuro, esperança. A promessa não enfraqueceu porque o tempo passou. A promessa se sustenta porque Deus não muda. E aqui vem a garantia escrita com tinta celestial. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, tendo falado, não o executará? Este é um documento oficial do reino, um contrato assinado pelo rei. E talvez você diga, sim, mas eu falhei, eu me atrasei, eu não fui constante.
Escute-me com autoridade e com compaixão. A fidelidade de Deus não depende da sua perfeição, depende do caráter dele. Claro que Deus forma, corrige, endireita, restaura, mas não promete e depois esquece. Não fala com você para te entreter. Deus não te ilude, Deus te prepara. Imagine isto comigo. Você tem um cheque assinado por um rei. Não um rei simbólico, não um rei de um país pequeno, mas o rei do universo, dono do ouro, do tempo e das portas que ninguém pode fechar. Esse cheque tem o seu nome, tem a promessa escrita, tem a assinatura real. Com os anos, o papel se amassa, mancha. Fica guardado em uma gaveta enquanto você chora, duvida, se cansa. E aparece alguém ou surge uma voz dentro de você dizendo: esse cheque já não vale, olha como está velho. Mas você sabe a verdade, não importa o estado do papel, o que importa é a assinatura. E a assinatura do rei não perde valor. O que Deus assinou, o tempo não pode anular. Talvez agora mesmo você sinta que já não tem forças para esperar outro mês, outro ano, outra estação. E justamente aí é onde Deus te chama a mudar a frase interna. Não é Deus se esqueceu de mim, é Deus está me formando. Não é já é tarde, é Deus está alinhando. Não é perdi a minha oportunidade, é Deus está preparando algo que ainda não posso ver. Porque muitas vezes a promessa demora não porque Deus esteja longe, mas porque Deus está construindo dentro de você a capacidade de sustentar o que vem. Há portas que, se abrissem antes, te esmagariam. Há bênçãos que, se chegassem sem formação, se tornariam peso. E Deus não quer apenas te dar algo, quer te dar esse algo de uma forma que te faça bem. Hoje faça algo simples, mas poderoso. Pegue um papel e escreva as promessas que Deus colocou no seu coração. Não as comparações com a vida dos outros, não as pressões do mundo, mas essas convicções profundas que voltam uma e outra vez quando você ora. Escreva-as e embaixo escreva esta verdade. Esta promessa não tem data de vencimento. O que Deus falou, Ele executará. E quando vier a voz do já é tarde, não discuta com ela. Apresente o documento. Leia em voz alta. Lembre a sua alma quem assinou. E agora, escute este sussurro de graça como se Deus falasse direto ao seu ouvido. Não cheguei tarde na vida de Abraão, não cheguei tarde na vida de Sara, e não vou chegar tarde na sua. O meu tempo não é medido pelo seu relógio. As minhas promessas não expiram com o seu calendário. O que falei sobre você continua de pé. O que plantei no seu coração continua crescendo. Espere, estou te formando para algo que ainda não pode ver. E enquanto você espera, precisa entender algo sobre a esperança. Não é um sentimento frágil que aparece e desaparece. É uma âncora. E essa âncora pode te sustentar em qualquer tempestade. Número 12. A esperança como âncora da alma. Escute com atenção estas palavras e não as leia como uma frase bonita, mas como uma verdade que tem peso e sustenta. Hebreus 6,19 diz: a qual temos como segura e firme âncora da alma e que penetra até o interior do véu. Pare um momento aí, segura, firme, âncora da alma, não do ânimo, não do humor do dia, não da energia que te resta quando você já está cansado, da alma, dessa parte profunda sua que, às vezes, se esgota de esperar, mas que ainda quer crer. Porque você sabe, há tempestades que não apenas batem do lado de fora, também batem por dentro. Há dias em que tudo parece estável por fora, mas por dentro você se sente à deriva, como se a sua esperança fosse um fio fino que pode se romper com mais uma má notícia. E é justamente aí que a palavra não te oferece um otimismo vazio, mas uma imagem forte, uma âncora. Uma âncora não faz o vento desaparecer, não apaga as ondas, não silencia o trovão, mas impede o naufrágio. O mar pode estar revolto, o barco pode se sacudir, o medo pode bater à porta, mas a âncora mantém o rumo. A esperança bíblica não é tomara que tudo dê certo.
Ainda que o mar ruja, não vou me perder. E há algo ainda mais profundo nessa frase. Penetra até o interior do véu. No templo, o véu separava o santo do santíssimo, o lugar onde se manifestava a presença de Deus. Então isso significa que a sua esperança não está amarrada ao que você vê, nem ao que você sente, nem ao que outros pensam do seu processo. A sua esperança está ancorada em um lugar onde as tempestades não entram. Está presa ao trono de Deus. E quando o trono é o ponto fixo, o seu coração pode tremer, mas não afunda. Os seus olhos podem chorar, mas não se apagam. As suas forças podem enfraquecer, mas não se quebram. Por isso também Romanos 5,5 diz: "E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." A esperança não decepciona, porque não está baseada no seu orgulho, nem na sua capacidade de controlar, nem no seu histórico perfeito. Está baseada no amor de Deus derramado dentro de você. É como se o Senhor te dissesse: "Você não se sustenta pela sua força, você se sustenta pelo meu amor." E quando a sua alma entende isso, algo se ajusta. Você deixa de lutar para se sentir forte e começa a descansar no fato de que Deus é fiel, mesmo quando você se sente frágil. Agora, feche os olhos por um instante e imagine um barco no meio de uma terrível tempestade. O vento uiva, as ondas batem, tudo se move. Se alguém olhasse de longe, diria: "Esse barco está perdido." Mas abaixo da superfície, onde o olho humano não vê, há uma âncora fincada no profundo, imóvel, firme. Pode ser que em cima seja caos, mas embaixo há um ponto fixo. Assim é a sua vida quando você espera em Deus. A tempestade é real, sim. O seu cansaço é real, sim. As suas perguntas são reais, sim. Mas a âncora é ainda mais real. E a sua âncora não está fincada na areia, está fincada na presença do Deus eterno. Respire devagar. Deixe que essa verdade desça da mente ao coração. A sua esperança é uma âncora. Está firme, está segura. E não depende de você ter vontade hoje, nem de você entender hoje, nem de hoje tudo parecer melhorar. Depende de quem Deus é. E Deus não se move. Deus não muda. Deus não se cansa. Deus não se distrai. Deus não abandona o que começou em você. Aqui surge um paradoxo lindo. A âncora mais pesada produz a maior liberdade. Parece estranho porque uma âncora prende, mas justamente por isso liberta. Liberta você do medo de ir à deriva com cada pensamento escuro. Liberta você de ser arrastado por cada voz que diga já não. Liberta você de viver reagindo às ondas. Porque quando você está ancorado, atravessa a tempestade sem se perder. A tempestade sacode a superfície, mas a âncora sustenta o profundo. E quando o profundo está sustentado, você pode continuar caminhando mesmo quando o caminho é difícil. Hoje, quando sentir que a sua esperança treme, faça algo simples e santo. Coloque a sua mão sobre o peito e diga em voz baixa, como quem relembra uma verdade antiga: "A minha esperança não depende do que eu sinto. Está ancorada em quem Deus é, e Ele não se move." Não é magia, é alinhamento. É voltar à realidade do reino quando a sua mente tenta viver na realidade do medo. É recuperar o seu centro quando tudo ao redor parece se mover. E escute como se o pai falasse com ternura e autoridade: "Não te dou uma esperança que se quebra com a primeira onda. Eu te dou uma âncora que penetra até o meu trono. Enquanto eu for Deus, e serei Deus por toda a eternidade, a sua esperança está segura. As tempestades passarão, as ondas se acalmarão, mas o meu trono permanece. E ali, filho meu, filha minha, é onde está a sua esperança. E agora, lembre-se disto, porque muda a forma como você espera. Você não está apenas esperando. Deus está agindo ativamente ao seu favor enquanto você espera." Número 13.
O Deus que age a favor de quem espera. Esperar parece passivo, e não vou disfarçar isso. Parece como estar sentado enquanto a vida passa, como ver outros avançarem e você ficar no mesmo lugar. Parece como se o relógio continuasse andando e o seu coração ficasse preso na mesma pergunta: e quando, Deus? E o mais difícil é essa frustração silenciosa que te morde por dentro, porque você gostaria de fazer algo, mover algo, empurrar uma porta, acelerar o processo. Mas parece que tudo está fechado. Se hoje você se sente assim, não é fraco, é humano, e Deus não se ofende com o seu cansaço. Mas aqui vem a revelação que muda o significado da sua espera. Esperar em Deus não é inação, é postura, é decisão. É o ato mais ativo da alma quando o mundo grita corre e o Senhor diz confia. Esperar em Deus é posicionar-se com firmeza e dizer: não vou me mover por desespero, não vou negociar minha paz por ansiedade, não vou pegar atalhos que me custem o propósito. E isso, mesmo que pareça quietude, é uma batalha vencida, porque o inimigo não teme o seu movimento, teme a sua confiança. A sua quietude rendida pode ser o grito mais forte de fé. Escute o que diz a Escritura em Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que pratica maldades. Existe um tipo de silêncio que não é resignação, é reverência. É o silêncio de quem deixa de lutar com as próprias mãos para permitir que Deus lute por ele. E quando você faz isso, quando para de se agitar comparando-se, quando solta essa necessidade de ver resultados imediatos, algo se ajusta dentro de você. Porque o silêncio diante de Deus não apaga a sua vida, ele a alinha. E veja esta outra palavra em Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Não diz que Deus é bom apenas com os que têm tudo resolvido, nem com os que nunca duvidam, nem com os que aparentam força. Diz que Ele é bom com os que esperam e o buscam. Ou seja, a sua espera, quando está unida à busca, torna-se um lugar onde Deus derrama bondade. Enquanto você espera, Deus trabalha. E não trabalha atrasado, nem distraído, nem pela metade. Trabalha no oculto, no que não se vê, no que você ainda não pode entender. Porque você está olhando o panorama e diz: nada está acontecendo. Mas Deus está movendo peças que você nem sabe que existem. Está fechando portas que teriam te ferido. Está evitando encontros que teriam te confundido. Está alinhando tempos, preparando corações, construindo oportunidades, fortalecendo o seu caráter. Há batalhas que você não está lutando porque Deus já as lutou antes de você saber. Há perigos que não te alcançaram porque o Senhor foi o seu escudo. A sua espera confiante não é estar parado, é estar coberto. É descansar na mão que governa o invisível. Imagine um campo depois da semeadura. Por fora parece igual, terra, silêncio, nada espetacular. Qualquer pessoa que passe diria: aqui não há vida. Mas debaixo da superfície acontece o milagre. A semente se rompe, as raízes buscam água, o invisível se organiza para que o visível nasça. Ninguém aplaude essa etapa, porque não se vê. Mas sem essa etapa não há colheita. Assim está a sua vida. Deus plantou algo em você, e mesmo que agora pareça quieto, nas profundezas há movimento. No secreto, a formação. No escondido, a construção. Não se desespere com a superfície. Deus trabalha na raiz. Por isso quero te dar um ritmo de graça para esta semana. Algo simples, mas poderoso. Todas as manhãs, antes de correr atrás dos seus pensamentos, faça uma pausa real. Respire, reconheça Deus e diga com calma: hoje me posiciono em espera ativa. Hoje confio que Deus age a meu favor enquanto eu o busco. Depois leia um versículo, mesmo que seja um só, e repita em voz baixa até que o seu coração creia. Em seguida, dê um pequeno passo de obediência, apenas um, aquele que você pode dar hoje. E termine soltando o controle com uma oração curta. Senhor,
Faço a minha parte com fidelidade e deixo contigo o que eu não posso controlar. Esse ritmo tira você da espera ansiosa e te coloca na espera confiante. E fica gravada esta verdade: a sua quietude em Deus ativa o poder dele por você. Não porque a quietude seja mágica, mas porque revela a quem você está entregando o governo. Hoje Deus te diz: não fico parado enquanto você espera. Estou trabalhando, estou movendo, estou preparando. Cada lágrima que caiu não foi desperdiçada. Cada dia que você pensou que não avançava fazia parte do treinamento. Estou te formando para algo que você ainda não pode ver. Não te peço que finja força, te peço que permaneça. Continue esperando. Eu continuo agindo. E se hoje você precisa de uma última corda para se sustentar, receba assim, suave e firme: filho meu, filha minha, a sua espera não é um quarto vazio, é uma oficina. Aqui eu te preparo, aqui eu cuido de você, aqui eu te fortaleço. Porque há uma promessa para os que esperam que vem como luz no fim do corredor. Você não apenas receberá o que Deus prometeu, também receberá forças novas para continuar caminhando. E essa força não nasce da pressa, nasce da confiança. Número 14. Renovando forças em meio à espera. O esgotamento é real, não só no seu corpo, mas também na sua alma. Existe um cansaço que não se cura dormindo mais, nem se distraindo por um tempo. É o cansaço de esperar, de crer, de se sustentar quando por dentro tudo quer soltar. É levantar, orar, tentar outra vez e sentir que a paisagem não muda. Se hoje você está assim, não te julgo. Eu te entendo, e Deus também te entende, porque Ele vê a batalha secreta que ninguém aplaude. Escute o que Deus deixou escrito para você em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não diz que a espera será confortável, diz que na espera há renovação. Não forças emprestadas, mas forças novas, como se o céu abrisse um depósito que não depende do seu ânimo, mas da fidelidade dele. E aqui vem a imagem que muda a sua perspectiva. A águia tem um segredo que outros pássaros não conhecem. Quando a tempestade se levanta, muitos se desgastam batendo as asas, lutando contra o vento, tentando se sustentar com puro esforço. A águia procura as correntes térmicas, aquelas colunas de ar que sobem, e quando as encontra, deixa de bater as asas, estende suas asas e se eleva apoiando-se em um vento que ela não criou. Não nega a tempestade, atravessa-a a partir de outra força. Isso é o que Deus quer te ensinar. Talvez você tenha estado batendo as asas com ansiedade, acreditando que, se controlar mais, então o processo terminará. Mas quanto mais você bate as asas a partir do medo, mais se cansa. Esperar no Senhor é mudar de fonte, é passar de eu sustento tudo para Deus me sustenta. É deixar de gastar energia com o que você não pode controlar e usar a sua fé para permanecer na presença. Por isso, o Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Existe um esforço que Deus aprova, mas não é o esforço desesperado de quem quer acelerar o relógio. É o esforço de cuidar do seu coração, de não abandonar a oração, mesmo quando não sente nada, de continuar buscando Deus, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Esse esforço não rouba a sua vida, ele te forma. O paradoxo é simples e poderoso. O mundo te diz: corra mais rápido, carregue mais, prove que você consegue. Deus te diz: solte, confie e você vai voar mais alto. Porque quando tudo depende de você, você se quebra. Mas quando entrega o controle, recebe renovação. O que te desgasta não é só a espera, é a espera misturada com a ideia de que você precisa entender tudo e resolver tudo.
A renovação chega quando a sua espera se torna rendição e você volta ao lugar de filho, de filha e se deixa conduzir. Faça algo hoje que represente essa decisão por dentro. Procure um momento de quietude, estenda seus braços como asas, feche os olhos e diga em voz baixa: Senhor, deixo de bater as asas com as minhas próprias forças, eu me rendo ao teu vento, sustenta-me tu. Fique um instante respirando sem pressa, como quem se deixa carregar. E se aparecer culpa por descansar, lembre-se de que a fé também descansa. Confiar também é obedecer. Hoje Deus fala direto ao seu coração. Você não precisa continuar carregando o peso sozinho. Eu vejo o seu esgotamento e não o desprezo. Eu tomo o seu cansaço e o troco por forças novas. Estenda suas asas na minha presença. Fique comigo. Eu te elevarei acima da tempestade. Estou trabalhando enquanto você espera. E nessa elevação, o seu coração volta a respirar sem medo. Que esta frase fique selada dentro de você. Pare de bater as asas. Comece a se elevar. Não por orgulho, mas por confiança. Não por negar a realidade, mas por se ancorar no Deus que renova. E quando sentir que volta ao impulso de fazer tudo sozinho, volte a esta verdade. A espera não é castigo, é preparação. Deus está te formando para algo que você ainda não pode ver. E agora chegamos ao ponto mais importante, a decisão de declarar com a sua boca o que a sua alma precisa crer para permanecer de pé. Número 15. A declaração de quem não abandona. Há momentos em que o seu coração precisa de algo mais do que uma emoção bonita. Precisa de uma decisão. Porque a vida, quando aperta, não apenas pergunta o que você sente, pergunta no que você vai crer. E hoje você está aqui, no final desta mensagem, não por acaso, mas porque Deus te trouxe até este ponto para que você plante uma bandeira no seu futuro. Não uma bandeira de orgulho, mas uma bandeira de fé. Uma declaração que diga à sua alma: não me movo, não abandono, não solto o que Deus me prometeu. Escute esta verdade com o peso que ela merece. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não apenas o que você entende, não apenas o que é agradável, não apenas o que dá certo para você. Também o silêncio, também a demora, também o processo que te fez chorar, também a ferida que você pensou que iria te destruir. Deus não desperdiça nada. Ele pega o que parecia perda e transforma em formação. Pega o que parecia atraso e transforma em preparação. Pega o que parecia abandono e usa como oficina secreta para construir em você algo que você ainda não pode ver. Porque esta é a grande ideia que você precisa guardar como fogo no peito. Deus não está te esquecendo, está te formando. Não está te castigando, está te preparando. Não está te negando, está te protegendo até o momento perfeito. E quando o inimigo sussurrar, já é tarde, você responde com uma verdade mais antiga e mais forte. O Deus que te chamou não expira. E o que ele assinou, o tempo não pode anular. Por isso, o Salmo 135 diz: Esperei no Senhor, a minha alma esperou, na sua palavra esperei. Veja quão profundo isso é. Não diz, esperei nas minhas forças. Não diz, esperei nos meus cálculos. Diz, na sua palavra. Porque quando tudo ao redor é instável, a palavra de Deus se torna o seu chão. E hoje você decide se colocar sobre esse chão, mesmo que as suas pernas tremam. Isso é fé. Fé não é se sentir forte. Fé é continuar de pé, mesmo quando você se sente frágil. Eu sei que chegar até aqui não foi fácil. Sei que você teve noites em que o pensamento mais alto era: até quando? Sei que você se cansou de explicar a sua dor, de sorrir por fora enquanto por dentro estava se desgastando. Sei que houve dias em que você pensou que a sua fé estava se apagando. Mas veja isto, você está aqui, você não foi embora, não fechou o coração.
continuou ouvindo, e isso revela algo precioso. Você não desiste com facilidade. O que te faltava não era vontade, era direção. E hoje, essa determinação se transforma em declaração, porque o mundo acredita que declarar é falar por falar. Mas no reino, a sua boca é uma ferramenta espiritual. A declaração não é teatro, é semente. Quando você declara a verdade, está treinando a sua mente. Quando declara fé, está alinhando o seu espírito. Quando declara a esperança, está plantando um lembrete dentro de você para os dias em que a alma quiser recuar. E sim, a batalha pode continuar ao redor, mas a sua bandeira já está fincada. Imagine um soldado em meio a um território disputado. Ainda há poeira, ainda há ruído, ainda não se vê o final. E mesmo assim, ele finca uma bandeira e diz: isto me pertence. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a decisão dele já foi tomada. É isso que você fará agora. Não porque tudo esteja se sentindo bem, mas porque você já entendeu o essencial. Deus está trabalhando em segredo enquanto você espera. Então, eu te convido a dizer com a sua boca, com calma, com convicção, como quem assina um pacto com a própria alma. Hoje declaro que não abandono a minha esperança nem a minha fé. Declaro que Deus não me esqueceu, Ele está me formando. Declaro que o que parece demora é preparação. Declaro que o que os meus olhos não veem, a minha fé recebe. Declaro que as promessas de Deus sobre a minha vida continuam vigentes. Declaro que Deus está agindo a meu favor, mesmo quando não entendo. Não desisto, não me movo, não abandono, porque o meu Deus é fiel e a sua palavra não falha. Amém. E agora, escute este sussurro de graça, como se Deus o dissesse sobre você. Eu ouvi a sua declaração. Eu a selo com a minha promessa. Eu te vi quando você chorou em segredo. Eu te sustentei quando ninguém percebeu. Não te soltei quando te faltaram forças, e não vou te soltar agora. Siga em frente. O melhor está por vir, e quando chegar, você entenderá que tudo isso teve propósito. Guarde esta frase como um selo final no seu coração. O que parece demora é preparação. O que você sente como abandono é formação. E com essa bandeira fincada, receba paz. Não porque você já viu tudo, mas porque já decidiu confiar no Deus que nunca falha. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre você. Quero que você leve 3 verdades gravadas no coração. Primeira, a sua espera não é abandono divino, é formação intencional. Deus não te esqueceu, está te preparando. Segunda, as promessas de Deus sobre a sua vida não têm data de vencimento. O que Ele falou, Ele cumprirá. Terceira, os que esperam em Deus não ficam vazios. Renovam as forças, voam como águias. Antes de você seguir com o seu dia, Deus quer te dizer algo mais. Meu filho, minha filha, sei que tem sido difícil, sei que há noites em que você se perguntou se eu ainda estava aí, mas eu nunca fui embora. Cada lágrima que você derramou, eu guardei. Cada oração que você elevou, eu ouvi. E o que vem é maior do que tudo o que passou. Só mais um pouco. Confie em mim. Esta noite, antes de dormir, faça algo simples. Coloque a sua mão no peito, respire fundo e diga em voz alta: Deus está me formando. Eu não desisto. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja atravessando uma temporada de espera. Às vezes, as palavras que te curaram são exatamente as que outra pessoa precisa ouvir. E se você ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo essas verdades. Lembre-se, o que parece demora é preparação. O que você sente como abandono é formação. E o melhor está por vir. Que o Deus da esperança te encha de paz e de alegria ao crer, que renove as suas forças como as da águia e que muito em breve você veja com os seus próprios olhos tudo o que Ele tem preparado em segredo para você. Até breve. E nunca se esqueça, você não caminha sozinho.